Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019. O Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET para o mundo, no nosso Facebook ou YouTube. YouTube, facebook.com/RDCTV Digital. Você acompanha a nossa programação também no site da RDC, o rdctv.com.br/ao vivo, você já vai direto para o player da programação. Para mandar mensagens, o nosso WhatsApp está à sua disposição, o 519-9933-9894. 519-9933-9894. O nosso Instagram, os bastidores da programação da RDC TV, e no Twitter, a instantaneidade das notícias, para você acompanhar também a programação da RDC TV aqui, né, os nossos programas dia a dia, trazendo informação, claro, descontração e também a interatividade tradicional. O Virando o Jogo de hoje, que tem a honra de receber Pedro Oliveira, Thiago Rocha e Giovanni Oliveira para falarmos sobre essa reta final de 2019, o início de 2020 e as novidades aí que os últimos dias do ano estão trazendo para a gente. Novidades que mudam significativamente algumas coisas, como, por exemplo, mudanças, né, no departamento de futebol do Grêmio e uma nova dívida no Internacional desta feita de Paulo Guerreiro. Né, uma situação que chama a atenção porque o jogador aparentemente está se tornando mais caro do que deveria, né, o atacante de 19 gols na temporada 2019. Bom, senhores, primeiramente, boa tarde, obrigado pela presença de todos aqui no Virando o Jogo dessa quarta-feira. Surpreendeu um total, acho que de 0 pessoas, né? A troca de comando no departamento de futebol do Grêmio, a saída de Alberto Guerra, Duda Crefe e Deco Nascimento, né? 3 nomes que foram extremamente criticados em 2019 pelos torcedores do Grêmio, né? Especialmente por algumas decisões dentro do ano, com contratações e opções que o Renato acabou solicitando aí para eles, né? Pois é, aí eu pergunto, quem vai vir? Quem virá vai fazer diferente? Ou é difícil o cara discutir com uma estátua, né? Tu passa e a estátua vai permanecer ali. As contratações foram indicadas pelo Renato, né? Tiveram o aval do Renato e não acho que vai ser muito diferente em 2020. O grande ponto é que o que talvez o torcedor do Grêmio queira de um vice de futebol, não vejo ninguém com capacidade para tal, que é alguém que bata de frente com o Renato. Muito se falou e os torcedores absorveram aí que o Renato sugeriu algumas contratações indevidas, sugeriu atletas que não eram melhor para a equipe do Grêmio e que Duda Crefe, Alberto Guerra, Deco Nascimento tivesse uma posição um pouco mais forte, um pouco mais firme quanto a isso. Mas é muito complicado, né, você discutir com alguém que é quase uma instituição dentro da instituição, que é o caso quase do técnico Renato Portaluppi, né? Eu digo de maneira figurativa, né? Não dá pra gente também, porque o Renato também tem seus limites e até ainda não renovou com o Grêmio em função que o Grêmio também sabe os limites que possa suportar em cima do treinador. Mas o grande ponto é que não há. Se criou a teoria que o Odorico Román poderia ser esse cara que bate de frente, mas o Odorico também nunca bateu de frente com o Renato. O Odorico deixou o Renato fazer o trabalho dele, deixou o Renato realizar o trabalho da melhor maneira que ele achava, assim como o Alberto Guerra tentou fazer, assim como o Deco tentou fazer, o Duda tentou fazer, anteriormente em 2016 o Saul, o Adalberto Praz. Então eu vejo que o torcedor do Grêmio espera e almeja alguém que possa ali tomar algumas decisões um pouco mais fortes, e isso não vai ocorrer. Havia muitas críticas também por parte do Duda Crefe sobre as declarações, né? Não gostavam das declarações do Duda, achavam o Duda
um pouco amorfo, né, dentro da avaliação e da própria força, né, que precisa ter um vice de futebol, mas eu não via isso como um problema. Não via isso como um problema. Mas vamos ver agora esses torcedores e até alguns conselheiros que bateram tanto no Duda, bateram tanto no Guerra, que queriam a sua saída. Vamos ver se eles se colocam à frente para tomar o departamento de futebol do Grêmio, colocar o Grêmio novamente nos eixos, já que parece que está tudo errado no Grêmio, né? Vamos ver se esses belíssimos conselheiros tomam à frente agora e assumem de vez o Grêmio. Eu acho que a maior dúvida, como o Giovanni falou, é quem vai assumir o Grêmio, né? Porque normalmente, desde que o Renato assumiu como treinador, as figuras de vice-presidentes do Grêmio são muito mais, com perdão da palavra, figurativas, porque elas não exercem tanto o papel de um vice-presidente de fato, como se tem no Inter, como é o vice-presidente do Flamengo, o Braz lá. Então, o vice-presidente ele é mais uma figura que está ali para falar quando acontece alguma coisa errada ou quando a situação está boa, mas ele não toma, de fato, decisões no futebol. As decisões ficam para o presidente, que agora vai assumir a diretoria do futebol também, não sei se de forma provisória, o Grêmio vai contratar alguém, mas é entre o presidente e o Renato. Ninguém interfere ali. O vice-presidente ele só está ali para falar. Ele de fato não vai mandar em nada, ele não tem poder nem para demitir o Renato, se precisar. Quem faz isso é o presidente. Então acho que vai sair alguém que pouco manda, saiu alguém que pouco manda, como o Duda, o Deco e o Guerra, e vai entrar outra pessoa. Talvez acho que o Romildo vá buscar alguém um pouquinho mais... que tem uma figura até parecida com a do próprio Romildo, de poder trazer as pessoas para si próprio, para ajudar o Grêmio. Então, eu acho que não vai mudar muita coisa. Sai alguém que não manda, vai entrar alguém que não manda. Aproveitar a imagem daquela pessoa. O detalhe que eu penso da última vez, o departamento de futebol do Grêmio foi montado pelo Renato, né? O Renato é quem decidiu o Alberto Guerra, o Renato quem decidiu o Duda Crefи, manteve eles, né, quando em alguns momentos os próprios decidiram e pensaram em sair. O fato é, Odorico Roman, que era o homem do futebol do Grêmio quando o Tricolor ganhou a Libertadores da América 2017, ele é um cara que não tinha assim aquela relação do Duda Crefi com o Renato. Ele mal tinha uma relação, não havia, né, nada além da respeitabilidade entre eles, nada. Adalberto Praz, que era o homem do futebol do Grêmio quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil 2016, havia respeitabilidade e uma conversa. O Renato não ia tanto ao presidente Romildo, não dava a ele uma incumbência direta. Falava com o Praz porque eles tinham uma relação muito antiga e as coisas funcionavam. A minha dúvida é que tipo de departamento de futebol que o Grêmio vai fazer para 2019. Se um mais Adalberto Praz, que é aquele que o Renato respeita e foi o Grêmio que pôs. Se um departamento de futebol que o Grêmio pôs, mas o Renato tem uma relação quase que nula, que era o caso do Odorico Roman, ou se um departamento de futebol em que o Renato é quem decide. Quem manda, o que faz, como faz e onde faz. A gente sabe que desses três estilos, 2 deram resultados vitoriosos. Um quase deu um resultado vitorioso, que foi 2018. Que não muda muito, né? Porque um resultado vitorioso... vitorioso... não muda muito. Eu acho que o resultado vitorioso não aconteceu por causa disso. Não aconteceu porque o Grêmio tinha o vice-presidente X ou Y. Sim. Aconteceu por outras circunstâncias. O Grêmio tinha um bom futebol, tinha um treinador que estava mandando bem naquele momento. Então, eu não vejo que se vier o vice-presidente X ou o vice-presidente Y, as coisas vão ficar boas ou as coisas vão ficar ruins. Quem vai mandar é o Renato, quem vai mandar é o presidente, e assim, o futebol do Grêmio vai ser assim até algum deles sair. Não vai ser um vice-presidente que vai chegar aqui e vai mudar as coisas da água para o vinho. Então, acho que não muda muito. Vamos ver aí. A princípio, nada vai mudar até janeiro, né? 20 de janeiro, que é quando o Renato tem seu contrato encerrando, pode ser o contrato renovado. Agora o presidente Romildo é quem vai tomar a frente das coisas. Na verdade, quem vai tomar a frente das coisas é o Klaus Câmara, né? Que já está à frente de tudo, aí já tem falado sobre o futebol, já tem negociado atletas e tudo mais. Então toda essa condição aí fica a partir de agora, né, em saber quem serão os homens do futebol. Tomara que isso não tome mais tempo do futebol do Grêmio do que as contratações, né? Porque as necessidades elas se impõem claramente e o Grêmio aparentemente está só prospectando, né? Porque não tem nada. Mas é muito pouco tempo, né? O campeonato terminou faz 3 dias. Então eu acho que o Grêmio está no papel dele. Está no papel até melhor do que o do Inter, porque o Inter precisa muito mais contratado que o Grêmio.
A temporada do Inter começa antes da do Grêmio. Então, o Grêmio está no papel de sondar alguns jogadores, sondar alguns atletas para 2020. Pode contratar alguns ou alguns não contratar, mas está no seu papel. Não precisa contratar alguém de cara, assim. Faz 3 dias que a temporada terminou. E quem está tomando as rédeas disso é o Carlos Câmara. Eu não consigo concordar contigo, Pedro, porque eu acho que a primeira coisa que o Grêmio tem que fazer, a diretoria do Grêmio tem que fazer, o Renato tem que fazer, porque adora lembrar do Internacional, é esquecer o Inter. Porque o Inter, nesse momento, está com a régua muito mais abaixo do que o Grêmio. O Inter tem problemas sérios, depois a gente vai conversar sobre o Inter, provavelmente. Mas o Inter tem os mesmos títulos e as mesmas aspirações para disputar do que o Grêmio. Não, tudo bem. Mas, nesse momento, o Grêmio não tem que se basear por... Bom, o Inter precisa contratar mais e não contratou. O problema não é do Grêmio. O Internacional começa o ano mais cedo. Bom, que bom para o Grêmio que a Libertadores começa mais adiante. Mas o Grêmio não pode esperar. E essa situação do vice-presidente de futebol, não sei se passa por ter essa definição ou não as contratações, tudo bem. Passaram só 3 dias, o Grêmio não anunciou ninguém, são só 3 dias, ok, mas o Grêmio não pode achar que está tranquilo. O Grêmio, se quiser voltar a ser protagonista no futebol brasileiro, tem que se mexer e é rápido. Porque assim como passaram só 3 dias que acabou o campeonato, semana que vem é Natal. E aí, tempo de festas e tal, ninguém fala nada. Começo de janeiro já começa a apresentação. E aí vai trazer gente depois, vai trazer gente meio à pré-temporada. O Grêmio precisa urgente de um goleiro. O Grêmio não tem laterais, não tem lateral direito, pelo menos, vamos manter que seja o Cortez. O Grêmio precisa de centroavante. Então o Grêmio ele tem seus problemas que são importantes e acho que não pode pensar que está tudo tranquilo, que a hora que der a gente traz. Tem que ir atrás dessas peças com urgência. O Romildo é que vai ter que fazer isso aí agora, né? Tudo bem, eu até concordo com isso, mas eu acho que eu me fiz entender errado, então, porque eu não tô dizendo que o Grêmio tem que se basear no Inter para aí sim contratar. O Grêmio tem que se basear nele mesmo, de fato, só que eu estou comparando a situação do Grêmio com a situação do Inter. E a situação do Grêmio é muito melhor do que a do Inter, porque não precisa contratar com essa urgência. Precisa contratar até começar a temporada. E a gente sabe que o Grêmio vai começar a temporada com um time sub-23, um grupo de transição do Grêmio. Então não tem uma urgência tão grande. Não temos um goleiro, precisamos contratar hoje ou amanhã, senão o mundo vai cair. Não, calma, o Grêmio vai contratar um goleiro. Está tentando o Rafael, que eu acho que não é a melhor opção para o gol do Grêmio, mas dá para perceber que o Grêmio está tentando. Sondou o Vitor Ferraz, lateral. Até saiu uma informação de que sondou o Thiago Neves, mas o Renato não quis a contratação do Thiago Neves. Mas o Grêmio está indo atrás do mercado. O Inter, o que a gente sabe do Inter é que pode contratar o Damian Musto e tentou a contratação do Lavezzi. É o que a gente sabe. E parou por aí. Só que o Inter começa a temporada um mês antes da do Grêmio, a temporada de fato. Então, não é que o Grêmio tem que se basear no Inter, é que o Inter tem que se basear no Grêmio para ver o que está fazendo certo. Eu não sei se o Grêmio tá com toda essa condição aí só, Pedro, porque os últimos anos foram tão frustrantes quanto os do Internacional. Só que o resultado do Inter maquia, o fracasso maior do Inter maquia o fracasso do Grêmio. A gente já viu isso a questão de mais ou menos uns 5 anos, né? O Inter de 2011 a 2014 comemorava e vibrava e cantava em verso e prosa boas temporadas porque a temporada foi melhor que a do Grêmio. Isso não é o bastante. E fala alguém aqui que até acredito que o trabalho do Renato nessa temporada, se a gente for pegar no que se refere a resultados, é um trabalho bom. Trabalho bom, chegou entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, chegou entre os 4 primeiros da Libertadores da América, chegou entre os 4 primeiros da Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Estadual, mas por tudo que o Renato canta e acaba falando, né? A expectativa é que o trabalho seja um retorno de títulos, né? Não apenas retornos de boas campanhas, né? Logicamente que a gente tem que compreender que apenas um ganha, apenas um vence, mas no momento que você absorve um discurso e esse discurso também é absorvido pelo grupo de jogadores que também falava que era o melhor futebol do Brasil, que também tinha um grande elenco, que também tinha um grupo de jogadores, você tem que arcar com as consequências. Você tem que arcar com as consequências de no momento que você não conquista, você vai ser cobrado, você vai ser intimado, você vai ser chamado a atenção.
Lógico que para o Renato chamar atenção dentro do departamento de futebol do Grêmio é pouco provável que isso ocorra. Talvez apenas o presidente Romildo faça isso. No entanto, o Grêmio tem que compreender que mais uma temporada conquistando apenas o título apenas o título estadual, o título gaúcho, e figurando ali entre os primeiros colocados de todas as competições, não é bastante para a torcida do Grêmio, que almeja, espera, e o salário que banca para o Renato Portaluppi quer bem mais, né? Eu acho assim, por exemplo, para trazer o próprio exemplo que o Pedro trouxe aí, o Rafael é insuficiente. Não, de fato é insuficiente. Entendeu? Mas é que já começa errado. O Rafael é insuficiente. Mas dá pra ver que o Grêmio tá indo atrás de soluções pro problema que tem. Insuficientes. Mas é que não significa que o Rafael vá ser contratado. O Eu Grêmio não acho sondou o o Rafael Rafael. suficiente. O Grêmio sondou o Rafael. Isso significa que o Grêmio tá indo atrás de jogadores pra posição que tá carente. Não significa de fato que o Grêmio vá contratar o Rafael. Entendeu? O Rafael pode não vir pro Grêmio. Eu até acredito que o Rafael não vai vir pro Grêmio. Eu acho Mas sim. tá sondando alguns jogadores. Mas é que o Thiago disse ali, eu não acho o Rafael insuficiente. Acho bom goleiro. Acho o melhor goleiro o Danilo Fernandes, que estão trabalhando. Acho o Rafael mais goleiro. E eu acho mais goleiro, por exemplo, que o Vanderlei, que é outro que pinta. Mas é que não é a régua do Grêmio, que é muito baixa, daí ele se torna bom? Não, acho o Rafael um bom goleiro. Não, na minha visão, não é régua nenhuma. Acho que o Rafael é um bom goleiro. Porque a régua do Grêmio é o Paulo Vitor, O Rafael, né? por exemplo, só não é titular do Cruzeiro porque tem uma entidade no Cruzeiro, que é o Fábio, que mesmo assim não vem fazendo boas temporadas. Essa, especialmente, foi uma temporada bem abaixo do Fábio. Mas eu acho o Rafael um bom goleiro. Acho que se o Grêmio conseguir a contratação do Rafael, o Grêmio vai estar bem servido nessa meta. Melhor que o Paulo Vitor, melhor que o Júlio César. É isso. Eu me apego nesse detalhe, né? A régua é o Paulo Vitor, né? Pois é, e mesmo, só que Mas a mesmo régua no tem que ser Rafael, quem? O Thiago, Marcelo Lombo, o Cássio, o Groy. Everton... Tá, mas é que o Rafael a gente tem que ver para jogar, para comparar com o Groy. O Groy também se tornou um ídolo do Grêmio, né? É difícil a gente comparar qualquer outro goleiro com o Groy, porque o Groy é um ídolo do Pois Grêmio. é, mas o Rafael, eu tenho medo que daqui a pouco acabe acontecendo semelhante que aconteceu com o Paulo Vitor, porque o Paulo Vitor, reserva do Groy, jogava de vez em quando, era um bom goleiro. Passava confiança. Desde o momento da contratação do Paulo Vitor, eu particularmente nunca cantei nesse prazo que era um bom goleiro. E quando ele foi contratado, também ninguém viu falando que era bom goleiro. Só começaram a acreditar nisso porque no primeiro jogo ele pegou um pênalti, acho que era do Robinho, e depois, pintou um novo goleiro. Tanto que naquele momento nem o Groy se tinha uma expectativa que era um bom goleiro. O Groy foi adquirido isso com o passar do tempo. Mas conforme ele ia jogando como reserva do Groy, se estabeleceu, não se tinha essa insegurança sobre o que se tem nele hoje. Desde o momento que o Groy saiu, ninguém acreditava que o Paulo Vitor poderia ser titular do Grêmio. Ninguém tinha essa convicção. Só dentro do vestiário. O Renato, com um grupo de jogadores, não queria se incomodar com o vestiário, entendi que o Paulo Vitor poderia suportar. Mas a grande parte da torcida do Grêmio, e eu particularmente também emiti isso logo de cara, não enxergava que o Paulo Vitor poderia ser titular da meta do Grêmio. E não enxergava nem que o Júlio César, que estava chegando, poderia disputar a vaga com o Paulo Vitor. Mas não existia um grande clamor de que ele não poderia. Ele acabou mostrando que não poderia de fato. Tinha sim, Giovanni. Não me recordo. Tinha sim. Sempre se mostrou essa preocupação. Tanto que saiu o Paulo Vitor, o torcedor do Grêmio estava pedindo o Cássio, está pedindo qualquer outro goleiro. Mas já havia sim esse diagnóstico que o Paulo Vitor não seria um goleiro suficiente para a temporada. Tanto é que o Paulo Vitor tomou um gol no Gauchão, que foi o gol lá de falta do jogador do Aimoré, o Jean. E o pessoal já criticava que era falha dele e não tinha essa segurança. Mas terminou o Gauchão como um dos heróis do título. Tomou o gol pelo Renato, que deu o carro para ele. Tanto que tomou um gol o torcedor ficou empolgado. Não, Giovanni. Não. O Paulo Vitor de abril, de maio era diferente. Em nenhum momento o Paulo Vitor teve sequer 50-50 do apoio da torcida gremista. Não do apoio, sempre tem um apoio, mas podemos dizer assim, da confiança da torcida gremista. Sempre foi um jogador que se tinha desconfiança em cima dele. Sempre tinha a desconfiança que ele iria falhar. E falhou nas horas decisivas. Falhou na Copa do Brasil, quando o Grêmio precisava. Falhou na Taça Libertadores da América, quando o Grêmio precisava. Eu, particularmente, em nenhum momento vi a torcida do Grêmio tendo a confiança que o Paulo Vitor seria o arqueiro, o goleiro que levaria o Grêmio a grandes títulos. A maior prova não sei se da insuficiência do Paulo Vitor ou dessa debilidade mental, né, que ele tem em jogos grandes, né, ficou clara com uma situação para o próximo ano.
Paulo Vitor está se organizando, já procurou um especialista e a partir de 2020 ele vai fazer um tratamento psicológico. Ele já procurou um psicólogo para tratar essa condição da dificuldade mental que ele tem em grandes jogos. Né? A hierarquia mental dele em grandes jogos não é muito boa. Ele identificou defeitos e problemas em jogos como contra o Palmeiras, que ele foi muito mal, né? Contra o Flamengo, em que ele falha em Porto Alegre, falha no Rio de Janeiro. O né? Palmeiras, para mim, foi um ponto de virada, né? Porque por mais que ele não tivesse extrema confiança, eu ainda vi o pós-gauchão, uma confiança maior da torcida, mas a partir do Palmeiras é que ele desceu uma ladeira, né? Mas que bom que tá procurando ajuda, eu acho que isso é importante para qualquer profissional em qualquer área, né? É importante, as pessoas conseguem identificar quando tem um problema e vão buscar tratar essa dificuldade, né? Fico feliz pelo... Isso é uma coisa bacana, porque é muito difícil a gente ver um jogador que faça uma ação como essa, né? Vamos ver, o Paulo Vitor é mais ou menos do 0 pro meio, talvez, então, né? Talvez seja aí o acréscimo mental que ele tenha tido desse apoio, né, dos outros que o Giovanni está dizendo. O CIE é uma referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam suas vidas. CIE-RS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIE. Vamos ao recado que o CIE tem para você. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. No CIE você, né, tem todas essas oportunidades e as referências que você precisar. Ligue para o CIE ou então acesse o site ciers.org.br, é o site do CIE, né? Você acessando o site vai ter todos os detalhes, vai poder reconhecidamente ter um sistema de referência para mudar a sua vida. Bom, falamos do Grêmio, né, dessas condições do tricolor para a próxima temporada, e o Internacional também, né, se preparando para o próximo ano. 2020 para o Inter começa bem mais cedo, dia 5 de fevereiro já tem a pré-Libertadores, né, para o Internacional. Dia 17 o Colorado já conhece agora o seu adversário na competição, o sorteio da Copa Libertadores 2020. Vocês não acham que, se a gente está fazendo críticas ao Grêmio, que começa a sua temporada de fato no início de março, né, que é a Libertadores, porque o Campeonato Gaúcho, né, eu trato assim, se der deu, se não der ok, né? Vocês acham que o Inter está muito mais lento nesse processo do que o Grêmio, porque o Grêmio precisa renovar o Renato, não é uma questão de buscar um outro treinador, em princípio nem o fará, vai continuar com o Renato Portaluppi, mas o Inter aparentemente, e aí eu vou usar o discurso do presidente, porque, né, o presidente acha que a gente, né, é inocente, então vamos ser inocentes. O Inter não vendeu o Nico e o Inter não tem treinador. É isso que o presidente diz. Então, está muito lento, né, o processo do Internacional, que não tem treinador e tem um jogador que se despediu sem o Inter vender. Pois é, acho que o Inter não avisou o Nico que não vendeu ainda. Né? Deixa eu continuar nessa inocência, porque o Rodrigo Caetano já falou que o Inter trabalha com a comissão técnica para 2020 e trabalha projetando novos reforços com essa comissão técnica. Então, se a gente... Obviamente que a gente sabe quem vai ser o treinador do Inter em 2020, mas se a gente seguir nessa linha de ingênuo, dá pra perceber que o Inter tá tramando alguma coisa por trás, porque o Rodrigo Caetano confirmou isso domingo. Eu não sei, eu tô meio preocupado, né, porque o presidente disse que quem bota jogadores da base na última rodada do Campeonato Brasileiro é só para inglês ver, né. Eu tô meio preocupado, assim, o presidente Marcelo Medeiros, eu não sei se a gente tem que entrar na onda dele,
né? Ou se realmente ele pensa isso, na né? onda dele, né? Porque é surfista e tal. Ou se a gente tem que acreditar, sim, nessa... É que o grande ponto, né, Diogo, é que ainda me parece que o Internacional tem a preocupação muito maior de parecer ser algo do que necessariamente ser algo. A diretoria do Internacional prega muito que tem uma política de austeridade que busca aí sanar as contas do clube, mas a gente vem vendo aí nas últimas semanas, e eu particularmente já venho falando isso há algum tempo, de que isso... Vou até pegar a frase que o presidente utilizou, isso é para inglês ver. O Internacional tem débito na contratação do Vitor Cuesta, o Independiente está cobrando. O Internacional tem débito da contratação do Edenilson. Eu só vou pegar os jogadores que são da gestão do presidente Marcelo Medeiros. Eu não vou pegar outras questões porque pode ter tido algum problema. No caso do Nico Lopes, no caso do Anselmo, esses não vou me apegar. Mas eu vou nas contratações que foram feitas pelo Internacional. Teve problema no pagamento do zagueiro Klaus, do Juventude. Cobrado em entrevista lá no Alfredo Jaconi pelo presidente do Juventude. Pois é, isso me parece ser algo de política de austeridade, que tanto o presidente pinta e que muitos colegas nossos também ressaltam. O Internacional, se a gente for analisar bem o balanço do Internacional, mas bem, não adianta só pegar por cima e ver, não, tem que analisar bem. O Internacional diminuiu dívidas, é verdade. As dívidas a curto prazo o Internacional vem conseguindo diminuir, mas vem aumentando de maneira gigante as dívidas a longo prazo. O Inter tem dívidas a longo prazo que cada vez aumentam mais. Aumentaram de 2017 para 2018, vão aumentar de 2018 para 2019 e a tendência até, em função dessa preocupação em terminar a gestão com o título, deve aumentar de 2019 para 2020. Então o presidente Marcelo Medeiros tem que se preocupar muito mais em parar de picuinha, de declarações para inglês ver, se pegando a coisas pequenas e se preocupar com o macro do Internacional. Qual o projeto que ele enxerga de clube para o Internacional? É um aproveitamento melhor da categoria de base que está esquecida e não consegue conquistar bons resultados? Ontem foi eliminado da Copa RS, eliminado da competição com 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Só venceu uma vez no torneio, se classificou com apenas 1 vitória para a fase de quartas de final. É na questão de prospecção de jogadores, de encontrar jogadores de mercado mais barato para conseguir vender logo em seguida. O Inter tem muitas coisas a se preocupar do que necessariamente olhar a grama do vizinho e querer achar pontos equivocados na grama do outro lado. O Inter tem que olhar para dentro de si, encontrar os problemas que são muitos para acertar e encontrar uma temporada de 2020 melhor que a de 2019, que só foi boa no aspecto aí de conseguir chegar numa final de Copa do Brasil graças ao Odair. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. O Internacional só chegou onde chegou na temporada de 2019 graças ao Odair. Tanto é que, com o Zé Ricardo, o Internacional teve uma campanha de 13º colocado dentro do Campeonato Brasileiro. Então o Internacional só garantiu essa vaga para a Libertadores da América do ano que vem, ainda que seja para a pré-Libertadores, graças aos pontos conquistados e a campanha pré-estabelecida pelo técnico Odair Helma. É meio complexo porque, por exemplo, ontem a gente falou muito aqui no Virando o Jogo sobre Nico Lopes e Edenilson. 2 jogadores que o Internacional tem dívidas e que está vendendo um para pagar o outro, né? Como uma compra é anterior à outra, vende o Nico para pagar o Edenilson, depois vende o Edenilson para pagar o Nico Lopes. Agora o Internacional apresenta, e as informações estão sendo divulgadas, tem uma nova dívida do caso Paulo Guerreiro. Porque começam a surgir os valores de luva, começam a surgir os valores que ficaram em aberto, e tudo isso chamando a atenção. Eu não sei exatamente aonde que o Internacional vai chegar, porque, por exemplo, assim, agora o Internacional está trazendo um técnico muito caro. Eduardo Cudê é um treinador caro para o patamar brasileiro. Ele, você pode dizer, mas ele treinava no futebol argentino, onde não ganha nada, onde financeiramente o futebol é muito mais barato. Ok, mas para você tirar ele de lá do conforto da Argentina, do conforto do futebol argentino, você tem que bancar esse conforto. E já diminuiu bastante, tá? A gente pegava isso como mote, né? A gente paga muito mais que a Argentina. Hoje nem tanto. Hoje já dá uma boa equilibrada.
A gente, logicamente, tirar Boca e River que fogem aí do patamar, porque não vive a realidade argentina, né, que Sim. é um país em crise, mas Racing, Independiente, outras equipes pagam salários aí próximos ao que a gente paga aqui. Não é um salário tão diferente assim. Se parar para pensar que um treinador na Argentina, top de linha, pode ganhar $150 mil, o dólar está 4,30, né? 4,20 e pouco no dia de hoje. Vamos botar R$4 para ser mais fácil, né? Isso dá R$600 mil, né? Quantos treinadores do futebol brasileiro ganham R$600 mil? Os tops de linha, né? E talvez aqueles intermediários também do mercado. Então, tirar um treinador do futebol argentino também significa pagar além disso. Exato, e não é só um pouco, né? Não estou criticando a contratação do Cudê, não é isso, é só deixar claro, né? Mas, sem me deter o caso específico do Cudê, o Thiago trouxe na fala dele uma questão que me preocupa bastante, são as dívidas a longo prazo do Internacional. E também se fala muito nisso que o Thiago trouxe, né, do Marcelo Medeiros querer buscar, seja como for, um título relevante porque é o último ano do mandato. A gente já viu problemas em relação a isso, não só no Cruzeiro agora, como no próprio Internacional. A gente pode discutir que também dos desvios e tudo mais, que é evidente causa dano sério ao clube, mas a gente sabe que essa situação de resolver o problema agora e jogar ele para o futuro, a conta costuma ser bem cara. E eu não sei se daqui a pouco o Internacional, a partir do hecatombe que permitiu que acontecesse no Beira-Rio, após a eliminação para o Atlético Paranaense, o Inter permitiu que se fizesse uma terra arrasada muito grande, o Inter retrocedeu demais. Eu não sei se a partir desse ponto, com toda a grandeza do Internacional, a gente sabe que a torcida quer sempre, e é do tamanho do Internacional disputar títulos, mas o Internacional entender que 2020 precisa ser um ano para, acima de voltar a ser campeão, ter uma casa mais organizada. Porque de repente vai meter os pés pelas mãos de novo, e eu não sei qual vai ser o impacto daqui a 2, 3 anos para o Internacional, quando o presidente já não for mais o presidente do clube. E a conta chega, né, Diogo? Mas parece limpeza de casa isso, né? Se tu não limpar uma semana, na outra semana tu não limpar, se tu só ficar empurrando pro canto, o canto vai ficar todo sujo. É assim que tá, porque todo ano, esse discurso que o Giovanni trouxe, é toda eleição, todo presidente é a mesma coisa. Porque se o fulano não resolver, vai ficar pro próximo. Porque se o fulano não resolver, vai ficar pro próximo. E tá sempre pro próximo. E inevitavelmente essa conta chega uma hora, né? E talvez o Cruzeiro seja o exemplo mais claro disso, né? O Cruzeiro, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, ele já gastava mais do que poderia gastar. Sim. Tanto que tem diversas dívidas aí com clubes não só do Brasil, mas do exterior. E agora nessa temporada também investiu mais do que poderia gastar. Estavam chamando aí o Itair Machado, que era o vice-futebol da época, de Mitair, né? Por tudo que estava fazendo, por tudo que vinha apresentando. E a conta chegou, e a conta sempre vai chegar. Eu sei que tem momentos que o torcedor fica se preocupando. Poxa vida, mas eu não torço para banco, eu torço para clube de futebol. Se o clube de futebol ele tá bem dentro de campo, não me importa a saúde financeira dele, que se rale a saúde financeira, mas que se rale até ali. Tem um momento que você paga de pagar fornecedor, paga de pagar os negócios, paga de pagar o grupo de jogadores, vira uma bola de neve, como dentro da sua casa. Não adianta a família estar toda feliz e o entorno ali, a luz está queimando, o gás está faltando, está com falha no encanamento. Por mais que a felicidade ainda esteja ali no ambiente, uma hora essa conta vai chegar, uma hora alguém vai estourar, uma hora não vai conseguir entrar dentro de casa. Isso vale para dentro de clube de futebol. A partir do momento que a saúde financeira do clube não está mais saudável, começa a virar uma bola de neve. O Flamengo só conseguiu se transformar na potência que é por quê? Porque fez um enxugamento, sentiu muitas dificuldades e agora a partir do momento está soltando cinto. O Flamengo conseguiu ser campeão da Copa do Brasil com um investimento de R$300 mil, né? Quando conseguiu contratar o Hernani Brocador foi artilheiro da Copa do Brasil,
que curiosamente o Flamengo ganhou em cima do Atlético Paranaense. Né? Uma história muito parecida até com a do Inter, apesar do investimento do Inter nessa temporada ter sido bastante alto. E não pode esquecer que o Inter tem um centroavante de R$800 mil por mês. Né? Eu acho que o Guerreiro é um excelente jogador. Para mim, se não é o melhor, é um dos melhores centroavantes do Brasil, né, e da América. E só que se você não tem condições, não adianta, né? Não tem condições de manter e ficar gerando dívidas, bola de neve de dívidas, a tendência é só piorar, né? E vamos lembrar, né? Claro, não sou eu que tenho que fazer esse papel, é o Ministério Público que tem que fazer. O Ministério Público está avaliando toda aquela condição da época do presidente Vitório Pífero e já trouxe relatos aí de uma dívida que parte de 12 milhões. Então imagina o tamanho do rombo que não foi. Então imagina a dificuldade que Marcelo Medeiros teve, imagino, mas tudo passa, né? O Inter já passou pela Série B. Vamos lembrar que o Inter jogou a Série B com uma folha de 12 milhões por mês. Ninguém joga a Série B do Campeonato Brasileiro com uma folha de 12 milhões por mês e não ganha, né? E o time que tem hoje é o mesmo time que disputou a Série B praticamente, né? É, uma boa base. Edenilson, Nico Lopes, o Vitor Cuesta, o D'Alessandro, né? Jogadores que... Oi? Os dois goleiros. Os dois goleiros, né? Fica essa questão aí também. Para pegar esse gancho dos goleiros que o Giovanni está citando, o Inter teve uma reunião com o Danilo Fernandes e ouviu a proposta dele de 3 anos de contrato. 31 anos tem o Danilo Fernandes. Você faria um contrato de 3 anos com o Danilo Fernandes ou um grande abraço e até a próxima? Lembrando que o goleiro Carlos Miguel, da base, foi emprestado para o Santa Cruz. Eu faria, porque é que na verdade, se eu fosse diretor do Inter, eu não faria com que o Lomba fosse titular. Para mim o Danilo é melhor que o Lomba. O Lomba teve uma fase boa no Inter, de fato não é um goleiro desprezível, é um bom goleiro, mas o Danilo Fernandes é melhor que o Lomba. Só que o Lomba estava numa fase boa, simples. Mas eu ficaria com o Danilo Fernandes ao invés do Marcelo Lomba. De repente tentaria o Lomba, não sei qual é o salário do Lomba para ele ser um reserva, imagino que seja alto, mas tentaria alguma troca, o Lomba com moeda de troca, e eu ficava com o Danilo para ser titular e já projetava alguns goleiros da base, como o Daniel ou o Carlos Miguel até. Tem o Daniel e o Kehler na base, se o Carlos Miguel vai ser emprestado, eu ficaria com o Danilo mais os dois da base. Para ver a dinâmica da realidade, né? Comecei o programa falando uma coisa, agora eu vou conseguir concordar com o Pedro. Eu realmente acho o Danilo um goleiro superior ao Lomba. O Lomba teve um ano passado, 2018, formidável. Não dá para discutir. Né? Ele tomou a posição no momento que o Danilo estava lesionado e se tornou o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. No início de 2019 foi bom também, mas depois da fase de grupos da Libertadores começou a desgringolar um pouco. Ele caiu junto com o time. A gente pode avaliar também que a queda de rendimento do Lomba coincide com a queda de rendimento do time internacional como um todo. Mas não consigo ver ele um goleiro melhor que o Danilo Fernandes. Claro, um ano sem jogar faz diferença, mas eu acho que o Inter sim tem que fazer um esforço para manter esse jogador. Eu manteria os dois, aí sim vou poder discordar do Pedro de novo. Manteria os dois, ainda que tenha que dar espaço para os guris da base, porque é uma posição muito diferente. E se daqui a pouco o Internacional consegue passar por uma fase mais quente, ou mesmo agora tem a pré-Libertadores, são jogos que vão decidir o ano do Internacional, se daqui a pouco tu perde um goleiro titular, tu precisa ter um de mesma estatura para um jogo desse. Né? Eu acho que tu ter 2 goleiros veteranos, o Lomba é mais velho até do que o Danilo, tu acaba travando um pouquinho o crescimento dos teus próprios goleiros da base, como o Daniel e o Kehler. Se tu tem o Danilo, se tu renova com o Danilo e continua com o Lomba como titular, tu vai travar esses 2 jogadores, eles não vão conseguir jogar. No máximo que a gente pode projetar é o Daniel sendo titular no início do Gauchão. E ponto, porque... mas o Danilo quer jogar, né? Então daqui a pouco o Campeonato Gaúcho seja... mas é que eu não consigo ver hoje o Inter ficando com Lomba e Danilo. Não faz sentido. É fácil o Danilo, tá terminando o contrato. Eu acho que nesse caso sim. Ok, é mais fácil tu liberar o Danilo. Se tivesse que escolher, talvez não escolhesse ficar com o Danilo, mas não tá mais fácil. Um tem contrato até 2021, final de 2021. Outro tem contrato agora, termina com o Danilo.
Danilo não consegue ter sequência no Internacional. E não pela qualidade dele, mas ele se machuca demais. Eu nunca vi um goleiro, seja de Grêmio ou de Internacional, que se machuca tanto quanto o Danilo Fernandes. Se machucou nessa temporada, se machucou a temporada do ano passado, se machucou em 2017, se machucou em 2016, onde o Inter foi rebaixado. É um goleiro que se machuca demais. E agora que é 3 anos de contrato, um jogador que é tão frágil para goleiro, que é a posição talvez que menos se machuque. O torcedor do Grêmio até queria que o Paulo Vitor se machucasse, mas o Paulo Vitor não se machucava, por exemplo. Já pediram outros goleiros, mas não se machuca. O goleiro é a posição que menos se machuca, e o Danilo toda a temporada tem algum tipo de problema. Eu discordo da visão do Pedro Giovanni, não vejo o Danilo com toda essa segurança. Acho que o goleiro é do mesmo nível do Lomba, não vejo diferença entre um nem outro. Agora, a diferença hoje um tem contrato até 2021, o outro tem menos contrato agora. Não é para você ficar com 2 goleiros de salários altos. Vamos ser bem sinceros aqui nós 4 e os nossos telespectadores. O Internacional está forçando a barra para renovar o contrato com o Danilo Fernandes porque não quer que ele vá jogar no Grêmio. Pode ser, mas contudo, fevereiro, se tudo der muito certo, se tudo der certo para o Internacional, o Inter tem uma decisão por semana em fevereiro. Tem que alinhar todas as estrelas. Exatamente. Se o Inter conseguir passar da primeira fase da pré-Libertadores, tem a segunda ainda em fevereiro. Termina de jogar no Carnaval. Né? Então, todas as semanas de fevereiro, o Inter vai jogar uma decisão da Libertadores. Vou bater na madeira aqui. Isso aqui não é madeira. Isso aqui é madeira, mas não vou entrar nessa discussão agora. Se der algum problema com o Lomba, atual titular, vai lançar o guri no mata-mata de pré-Libertadores nesse momento absurdo? Eu acho muito complicado quando a gente fala de goleiro. É diferente, por exemplo, de quando há algumas semanas eu dizia que eu queria ver o Felipe no Grêmio. O Mediolaro. Porque o Felipe não ia jogar um mata-mata direto, né? Eu queria ver o Felipe contra o Cruzeiro e contra o Goiás. Acabou jogando contra o Goiás. Agora, no mata-mata de pré-Libertadores, se der algum problema, tu não ter um goleiro reserva experiente, que tu confie, sim, eu acho muito perigoso. Mas o contrato do Danilo acaba em maio, né? Não é um contrato que acaba agora, dia 31 de dezembro. Mas é que já pode assinar um pré-contrato, já pode correr o risco de perder. Tudo bem, mas é que eu acho que então... É que ele vai querer ir embora, né? Se ele não renovar o contrato e alguém fizer o pré-contrato, ele vai dizer, eu vou embora, não adianta, não tem... O Lourenço Curtis... Até acho que o Inter liberaria. Lourenço Curtis, nosso telespectador, diz que o São Paulo também tem interesse no Danilo Fernandes, né? Então, acredito que tudo isso influencia diretamente para uma decisão do Inter de tentar renovar o contrato desse jogador. Mas a gente não pode, né? Um time que está com problema de finanças vai ficar com um goleiro porque tem medo de reforçar as outras equipes? Mas esse é o Inter, Thiago. Não faz o menor sentido. Mas é exatamente aí que tu chegou, é o Inter. Daí, agora eu tô com medo, porque se eu liberar ele pode ir pro São Paulo e pro Grêmio, então eu vou pagar mesmo eu não tendo necessidade de ter ele no meu elenco. Não faz sentido, mas é o Internacional, né? O que faz sentido e o convite que eu faço para você é o que vai acontecer nesse domingo na Redenção aqui em Porto Alegre. O show gratuito do Michel Teló. E tudo isso promovido pelo SESC e o sistema Fê Comércio RS. A partir das 6 horas da tarde, o músico estará se apresentando na Redenção. Mas antes, a partir das 2 horas, você já poderá estar na Redenção curtindo várias atividades que estarão sendo propostas pelo SESC, além de um curso para você aprender a fazer o tradicional mate gaúcho. A partir das 2 da tarde, essas atividades todas já estarão à disposição na esquina da Avenida Setembrina com o Espelho d'Água. Se você quiser mais detalhes, só acessar o site do SESC, o sesc-rs.com.br/centro, ou então indo até o SESC do Centro, na Alberto Bins, no número 665, ligando para o telefone do SESC, se você preferir, 51-3284-2071, repetindo, 51-3284-2071. A ação está integrando a Agenda do Natal Alegre, que é uma realização da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Falando em Natal, o Natal é capaz de operar milagres. Vamos ao recado que o Zafari tem para você.
day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Passe você também no Zafari, né? E faça o Natal ainda mais especial. Bom, senhores, para a gente finalizar aí o Virando o Jogo, estamos chegando na reta final do programa de hoje. O Pedro pegou no princípio do programa, falou sobre o Thiago Neves, né? No início do ano, o Thiago Neves ele quase foi contratado pelo Grêmio umas 53 vezes, né? Só para deixar mais claro. E ontem, né, o Luan jogou lá o amistoso do Corinthians, lá o amistoso do Emerson Sheik, e eu nem estou preocupado se ele jogou ou não, se deixou de jogar. Isso aí para até mim... que é um jogo festivo, Exatamente. né? O que me chamou a atenção foi o pós-jogo. Foi a entrevista que ele deu no pós-jogo, na saída de campo, dizendo que todo mundo tem um time na infância, que ele é corintiano, mas que para ele, na frente de ser torcedor do Corinthians, está o respeito e o carinho que ele tem pelo Grêmio. Porque foi onde ele ganhou tudo e é o time que tem os direitos dele. Eu acho que essa pergunta é até meio batida, mas é uma coisa que dia após dia ainda não se tem uma certeza. Se o Grêmio tem ou não tem que ficar com o Luan. Eu começo a chegar numa conclusão, cada vez mais eu me convenço da minha opinião, de que não tem como você liberar o Luan. Por mais que não tenha como você ficar com ele, parece até estranho, mas não tem como liberar. Porque se todo mundo quer e todo mundo entende que ele pode render, por que você que tem quer dar para os outros? Não, todo mundo não, né? O Palmeiras quer, o Corinthians quer, o Cruzeiro quis. Não, o Cruzeiro quis. O Palmeiras não sabe de fato se o Palmeiras quis ou quer. Mas se tu acha que qualquer clube do Brasil que tu tente colocar o Luan no negócio não vai querer? Mas é que eu acho que o Luan já deu o que ele tinha que dar no Grêmio. Tu não pode ficar com um jogador que custa 900 mil reais por mês, o salário dele era 800, agora vai passar para 900. Tu não pode pagar 900 reais para um jogador por mês, porque o Giovani quer ele. Eu não posso pensar assim. Eu não posso pensar como... Para mim isso é pensar como um clube pequeno. Eu vou ficar com um jogador porque um time que é bom, que tem pessoas respeitáveis, quer ficar com esse jogador. Não, tu tem que fazer a tua própria avaliação. O Luan me serve? Mais ou menos, assim, pelo menos é a avaliação que eu faço. O Luan é um jogador que é um bom reserva, pode entrar de vez em quando. Jean-Pierre saiu, entrou o Luan. Ok, é um jogador razoável. Um jogador que não corresponde mais às expectativas que ele tem. A régua dele é muito mais em cima do que de outro jogador. Sim. É um jogador que já jogou muito bem e é um jogador que não tem mais muito que dar pro Grêmio. Essa é a minha avaliação do jogador que eu tenho. Então eu posso liberar, porque eu não posso pagar 900 mil reais para um jogador desse. Bom, mas de repente a minha avaliação é de que o Luan é um bom jogador, teve um período ruim, mas agora ele vai melhorar. Aí ok, aí eu posso ficar com o Luan. Só que eu não posso fazer a minha avaliação perante outros times quererem ou não esse jogador. Não, pra mim é muito simples. O Luan não teve um bom 2019. Não teve um bom 2019. Jogou poucas vezes. Foi vice-líder de assistências do Grêmio. Novamente foi decisivo em Grenal. Eu acho que sim.
o Grêmio pode avaliar muito a situação de manter o Luan ou não, depois de avaliar uma série de outros. Tu tem um jogador do tamanho do Luan, decisivo como o Luan e que esteve lesionado em momentos importantes, é verdade, mas quando joga partidas decisivas, ele cresce, ele é diferente. Sim. É um jogador que seria titular. O Luan não é titular em 2 dos 20 clubes da Série A. No Flamengo ele disputaria a posição e acho que seria reserva. E no Grêmio que o E Renato no não Grêmio quer. que o Renato não quer. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. É simples, clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc para você saber mais detalhes sobre o show do Michel Teló neste domingo. Comércio RS e às 6 horas o show do Michel Teló na Redenção. Senhores, muito obrigado pela participação. Voltamos amanhã, 13h, com Virando o Jogo aqui na RDC TV, claro, para prospectar o final de 2019 e planejar o 2020. Tenham todos uma ótima tarde. Até a próxima. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.